Vamos então à sessão final desse mini curso de gestão de indicadores e aqui a gente vai passar algumas diretrizes, algumas dicas para um monitoramento eficaz de qualquer tipo de indicador. Vamos ver aqui algumas premissas, alguns princípios com relação ao monitoramento de indicadores que devem governar assim tudo que a gente for fazer nesse sentido. E aqui a premissa básica é que só existem duas formas de gerar valor sistematicamente, valor para os stakeholders de um sistema de negócio. Só pode dar-se de duas formas, ou através de um projeto que tem início, meio e fim, ou através de um processo que tem a sua rotina, né, repetitivo, cíclico, de cumprimento de uma finalidade de criação de valor. Outro ponto básico aqui é que o monitoramento do status, seja de como é que está um processo, os indicadores de um processo, seja como é que está o avanço, os indicadores de um projeto, isso aí é uma responsabilidade de algumas pessoas, especialmente o líder do processo ou líder do projeto, mas não só ele, é também da equipe. Então, podemos dizer que a responsabilidade primária é do líder e a responsabilidade geral é da equipe, porque o líder não consegue fazer as coisas sozinho. Outro ponto é que o monitoramento é uma atividade vital para assegurar o cumprimento consistente da finalidade do processo ou do entregável do projeto, né? Então, se não há monitoramento, as coisas podem facilmente sair do rumo, é claro. Outra coisa também é que essa sistemática de monitoramento é uma atividade vital para estabelecer essa cultura de melhoria contínua na empresa. Cada vez que se faz um ciclo de revisão, seja de projetos ou de processos, e essa é uma atividade que faz a gerência e os líderes, né, é mandado através dessa atividade uma mensagem para todos os membros da organização de que realmente a disciplina é fundamental no contexto da empresa. Então, com isso, a gente vai ao longo do tempo consolidando o resultado dessas experiências de fazer o monitoramento de maneira sistemática, você vai consolidando essa cultura de disciplina e prestação de contas, que é fundamental. Se a coisa ao contrário não acontece, por exemplo, vão postergando as reuniões de revisão, ou não faz, ou passa muito tempo entre uma e outra, então isso também é uma mensagem de que, sabe que essa coisa aí não é tão importante, né? O mais importante é a minha atividade isolada aqui. E fatalmente as pessoas, o comportamento delas acaba sendo não disciplinado. Tá? E se você vê, aqui um comentário, nesse livro magistral do Jim Collins, que é Good to Great, no modelo que está nesse livro, existe uma palavra, um conceito que é transversal em todas as três grandes etapas do modelo, né? Que é disciplina. Então começa com pessoas disciplinadas, pensamento disciplinado e ação disciplinada. Então sem isso aí, a gente não consegue ser consistente na obtenção de resultados. E faz parte dessa disciplina a questão do monitoramento. Alguns pontos-chave também com relação a isso, né? Ao monitoramento. Como já vim dizendo, para reforçar, realizar revisões periódicas com a equipe, seja no nível de projeto, seja no nível de processo, seja no nível de toda a empresa, né? Essas revisões têm que ser periódicas, sistemáticas, estabelecer realmente uma cultura, uma disciplina, eu diria assim, militar. Apoiar-se no controle visual, ou seja, criar técnicas, recursos, ferramentas para que a informação-chave esteja à vista das pessoas, né? As pessoas que realizam as atividades de transformação de valor têm que ter essa informação à vista. Os gerentes, os supervisores, ou seja, todo o nível hierárquico da empresa tem que contar com essa informação-chave pertinente, né, à vista. E para isso ajuda a empresa a ter esses formatos, né? Os populares formatos A3, ou seja, condensar toda a informação numa única página, isso ajuda bastante. Consolidar a informação de uma forma bastante visual, criar um semáforo, né, para os indicadores de processos críticos, especialmente, e os indicadores dos projetos formais, os projetos de maior porte que estão em curso, né, na empresa. Ter numa única mirada, você ter essa informação de forma semaforizada, com status de cor, né, com típica codificação vermelho, amarelo, verde ou outras. Tá? E isso ajuda também bastante a ter discussões, reuniões de revisão bastante objetivas. Ok, e aqui no slide seguinte eu detalho um pouquinho mais essa questão de estabelecer um clima organizacional adequado para fazer esse monitoramento de forma eficaz. Primeira coisa, garantir o clima de aprendizado, eliminar o medo da organização. Isso é um dos princípios, né, os 14 princípios sintetizados aí pelo Deming, grande guru da qualidade, do alto de toda a sua experiência. Eliminar o medo na organização. Então é um momento de aprender, inclusive com os erros, tá? Não é uma caça às bruxas, não pode haver um clima de medo, não se trata de fazer revisão para identificar o culpado, né? Isso é muito importante, porque se esse clima de medo prevalece,
fatalmente a informação-chave, a verdade, os dados crus da realidade não vêm à tona. As pessoas filtram para não se expor, claro. Então, em caso de problemas, e fatalmente há problemas, né, porque a realidade vai nos presenteando aí, a pergunta-chave deve ser o que aconteceu, qual foi a causa, por que passou, né, por que aconteceu o problema, e não quem foi. Se a primeira pergunta antes de um problema foi quem foi, está instituído o medo na organização. Outra coisa também, troca dentro desse ambiente, nesse clima aberto, uma troca sincera e transparente de fatos e informações. Tá? Existe um momento, na tomada de decisões, existe um momento para a intuição, mas as decisões têm que ser baseadas em fatos e dados, né? Demonstráveis, ok? Confiáveis, e não em feeling, e acho que, parece que. Se o centro da análise e tomar decisões for a intuição, o que a gente acha que é, obviamente nós vamos cometer muitos erros. Outra arte também, nesses momentos que uma equipe se reúne para revisar resultados, é saber ouvir, né? É saber respeitar, entender pontos de vista contrários, que a gente às vezes não gosta de ouvir, né? Oposição, né? voz contra, né? Especialmente dos rebeldes, as pessoas que são muito críticas, mas é preciso saber ouvir. Em algum outro momento, algum outro vídeo aí do canal, eu já fiz um vídeo, procura lá, vou deixar o link na descrição, procura lá como tratar os rebeldes, né? Existe um procedimento interessante para você saber ouvir, né, uma opinião contrária. Mas não é o assunto aqui desse curso. Ok. Outro deve haver um clima de admitir erros. Reconhecer que erros são parte, né, do aprendizado. Então, admitir o erro bem intencionado. Né? Ou seja, não é aquele erro por relapso, por negligência. Tá certo? É um erro natural de uma pessoa que, claro, não tem o domínio da verdade, da realidade, que está tentando fazer o melhor trabalho possível. Outra coisa fundamental, uma tarefa não delegável da direção de uma empresa é reconhecimento de equipes e indivíduos. Estabelecer práticas formais para reconhecer os esforços dessa gente. Então, políticas e práticas nesse sentido é indispensável. Ok, falando aqui ainda de maneira geral sobre a questão dos indicadores, são 3 pontos aqui que eu recomendo para a apresentação de gráficos, de indicadores de processos. Nesse caso aqui, como a medição, o processo é cíclico repetitivo, né? Então você consegue estabelecer, diferente de um projeto, estabelecer um histórico, né, de um dado indicador. Okay? Então, você tem aqui cada ponto, cada período de monitoramento. Né? O gráfico aqui está em espanhol, mas e algumas imagens que eu vou mostrar por aí estão em espanhol. Não tive trabalho de traduzir, mas são línguas muito similares, dá para entender. Então me desculpa por esse ponto aí. Ok, então aqui você tem os períodos de monitoramento, né, ao longo do tempo, e no eixo vertical você tem aqui o indicador, que você está monitoreando no caso. Então, primeira coisa é que deve ter um sentido de melhoria, deixar claro, tipicamente uma flechinha para cima, para baixo, ou um alvo, se você quer manter num certo nível, nem mais nem menos. Estabelecer nesse gráfico, nessa apresentação visual, sempre em forma gráfica, isso é recomendável, o sentido da melhoria. Nesse caso aqui, por exemplo, eu quero reduzir, suponha que isso aqui seja uma porcentagem de defeitos, né? Eu quero reduzir o número de acidentes, né, no ambiente de trabalho, eu quero reduzir. Então o sentido da melhoria é para baixo. Segundo ponto básico aí é que, tendo um número suficiente de dados para fazer uma análise estatística, tá? Eu vou dar mais detalhes sobre isso depois, estabelecer os limites de controle estatístico. Tá? Sempre que for possível, sempre que você tiver suficientes pontos de dados, fazer isso, estabelecer o limite, né, de variação natural, como a gente diz, né, como já comentei. E por que é importante isso? Para que você possa, como eu já disse antes, fazer a diferenciação entre a distinção entre variação comum e variação natural. Então, nessa faixa entre os limites superior e inferior de controle, você tem aquela zona cega, digamos, do processo. Tá? Tudo o que acontece aí dentro, né, de uma forma esperada, o resultado de variação natural, consequência de inúmeras causas inerentes ao processo. Ok, claro que é possível fazer refinamentos estatisticamente, né, disso aí, mesmo dentro da faixa, os dados têm que se comportar de maneira aleatória, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui, vou deixar como um material complementar que você pode baixar, você assinante do portal Resor.guru. Terceiro ponto aqui é estabelecer, aqui visualmente no gráfico, um referencial de excelência. Então, por exemplo, suponha que eu estou aqui monitorando porcentagem de defeitos, sentido de melhoria para baixo, e eu tenho informação através de um estudo, através de um benchmarking competitivo, funcional, qualquer tipo. Eu tenho aqui as empresas excelentes, ou uma dada organização que a gente considera excelente, está nesse nível aqui. Isso é uma evidência de que a gente pode chegar nisso aqui, né? Fazendo mudanças estruturais aí no processo, é possível chegar aqui. Ok. Então, com esses 3 pontos, a revisão, né, de um gráfico do indicador de desempenho
torna-se muito mais eficaz. Aqui vai uma sugestão de um formato A3, ou seja, de uma forma visual, numa única mirada aí, você ter toda a informação básica para revisar indicadores de processo. Para cada processo, um gráfico desse. Então, para cada processo crítico, né, não é boa prática, eu acho, fazer indicador de todos os processos, de todas as variáveis que a gente pode monitorar. A questão é quais são aquelas que a gente tem que monitorar, para ser bem focado, bem objetivo. Então aqui tem um formato, tá? É sugerido, eu tenho isso aqui em arquivo Excel, que você pode baixar também. E aqui você coloca, de maneira visual, vai dando a entrada com os dados, aí tendo suficientes pontos, é possível depois fazer uma análise, um refinamento estatístico nisso aqui. Mas esse aqui é o básico. Esse é o básico que você tem a tendência, gráfico de linha, tem um referencial de excelência, um benchmark, ou uma meta que você queira atingir, e aqui está, né, além do gráfico, a análise, decisões e recomendações da equipe, respondendo algumas perguntas básicas, né? Então, essas perguntas são, como estamos? E aí a informação visual na forma desse gráfico. Segunda pergunta é, por que estamos assim? Né? Ou seja, qual a interpretação que a equipe está dando para esse padrão de variação aqui, essa tendência e nível que se está observando aqui. Tá? Então, se for detectada uma tendência significativa, ou um evento significativo, um ponto aí fora dos limites de controle, por exemplo, a equipe coloca aqui sua explicação, né, de por que está tendo uma tendência significativa de melhora ou de piora. Terceiro ponto aqui, em função dessa análise, tá, o que a gente fez, como que a gente reagiu como equipe, né, para resolver um problema, para explicar que uma tendência significativa de melhora, por exemplo, foi resultado de um plano de ação anterior, etc, etc. Então, aqui. E, finalmente, algumas recomendações que a equipe faz, os que revisaram esse indicador, está fazendo para a direção. Normalmente, aqui vão, por exemplo, no caso de detectar um problema que a equipe já esgotou suas possibilidades, né, dentro da sua área de ação, alguma solicitação de recursos ou alguma recomendação para a gerência é colocada nesse campo aqui. Então, dessa forma, você faz que a revisão seja bastante mais objetiva. Okay? Agora, já sofisticando um pouco, o mesmo formato, mas agora, naqueles casos em que eu tenho suficientes pontos de dados, a gente pode sofisticar um pouquinho mais, colocando os limites de controle estatístico. Isso faz com que, como a gente já comentou, a análise seja muito mais objetiva, okay? Muito mais produtiva, inclusive. Esse aqui é um caso real, o indicador aqui é satisfação dos consumidores, em pesquisas aqui mensais, não, nesse caso trimestral, perdão. E como já havia suficientes pontos de dados, foi possível calcular aqui os limites de controle estatístico. Ok. E aqui também está sinalizando para aquela revisão sintetizada, né, global, o status desse indicador. Nesse caso está verde, estamos aqui com um ponto significativo de melhoria, e abaixo, aqui não estão os detalhes, mas abaixo está justificado por que conseguimos essa melhora expressiva, significativa, na satisfação dos consumidores. Ok. Aqui um pouquinho mais de umas notas, né, sobre o uso e interpretação correta de indicadores. A gente não cair em erros de interpretação e de informação desses resultados. Primeira recomendação aqui, não force a precisão dos dados. Vamos dar um exemplo aqui para deixar claro esse ponto. Suponha que eu estou monitorando o índice de satisfação do cliente e a gente conseguiu entrevistar 22 clientes. O número de clientes satisfeitos, dentro de uma escala aí que a gente considere, a partir de um certo valor, o cliente está satisfeito, né? Tipicamente uma escala de 0 a 10, 8. E aqui está o percentual, então, de clientes satisfeitos. O ponto observado aí dessa amostra de 22. E está dando 72,73%, como se a gente tivesse esse nível de precisão da coisa, né? Agora, se a gente for dar uma olhada estatística, qual que é a significância desse resultado, tá certo? Esse 72,73% é o valor amostral, o ponto observado, né? Agora, a gente quer, com essa amostra, fazer uma inferência sobre a população dos clientes que a gente está monitorando. E aí entra a estatística, aqui não vou entrar nos detalhes, mas você pode estabelecer em torno desse valor observado, fazer um teste de hipótese, né? E aí você coloca isso num programa estatístico, ou usa alguma fórmula de cálculo, e você vai ter aqui nesse caso que o intervalo de confiança de 90% para em torno desse valor amostral é de 53% a 87%. Tá? Então, a informação corretamente reportada, em vez de dizer estamos com um nível de 72,7% de satisfação, é isso aqui, olha, o valor observado é 73%, mas o valor verdadeiro da população pode ser qualquer coisa entre 53% e 87%, que é uma diferença brutal, né? Num caso nós estamos bem, do outro extremo nós estamos bem ruim, né? Então, nesse caso, claro, a conclusão seria, a amostra de 22 é muito pequena. Se eu quero ter mais precisão do qual o valor verdadeiro, eu teria que, como ação corretiva aqui, entrevistar mais clientes, ter uma amostra de maior peso.
Essa mesma informação desse lado esquerdo aqui, colocada de uma forma gráfica, poderia ser assim, não? Então você tem aqui o valor, e você coloca aqui o 73% observado, esse ponto, e o limite superior e inferior do intervalo de confiança, você coloca aqui, né, 87 e 53. Existem softwares, né, que fazem esse cálculo, Minitab, foi o que eu usei aqui para fazer isso, né? O Minitab é bastante usado. Segundo ponto aí, sempre visualize a evolução de um indicador através de um gráfico, como eu venho mostrando aqui. Nada de tabela de Excel, que você, por exemplo, uma coisa assim, né? Por exemplo, vendas. Eu tenho aqui mês a mês, vendas mês a mês. Esse aqui é o tipo que as pessoas mostram em revisão gerencial. Deixa disso, por favor. Né? Vamos colocar isso em informação visual. E o gráfico correto para monitorar indicadores e processos, né? É o gráfico de linha. Também outra versão popular é fazer isso aqui em gráfico de barras, que não é o correto. Tá? Mas tá aí. Colocar de forma gráfica é muito melhor, diz muito mais do que esse monte de números aqui. Nesse caso aqui, por exemplo, né? Eu estou suspeitando aqui de uma estagnação aí do processo, do nível de vendas. Não estamos nem piorando nem melhorando. Por de venda, parece que estamos mantendo aí. Mas parece que é. Agora, para ter certeza, a gente precisa, em torno desses valores, como eu já disse, calcular os limites de controle e interpretar corretamente. Ok, então, aí vem a terceira recomendação. Sempre que possível, inclua no gráfico os intervalos de confiança de cada ponto, como eu dei um exemplo anterior, ou os limites de controle estatístico para um conjunto de dados. Como eu já disse, isso evita confundir os dois tipos de variação natural e variação especial. Então, nesse caso aí, refinando aquele gráfico anterior, né, de vendas, você observa aquilo que eu já estava suspeitando. Aqui está o limite superior e limite inferior. Então, não existe nenhuma tendência significativa de melhoria ou de piora dos resultados de vendas aqui no caso. E também não tem nenhuma ocorrência especial. Essa é a conclusão. Então, por exemplo, se eu quero reagir, se eu quero aumentar as vendas de maneira significativa, a informação que eu estou tendo aqui é que se a gente continuar fazendo o que sempre está fazendo ao longo de todo esse período aqui, um ano, você vai ficar colhendo esse mesmo resultado estagnado. Não isso é melhor. Então, aqui, reação, fazer uma nova estratégia comercial, né, melhorar o produto ou serviço. Tá? Então, aí, só dessa maneira que a gente vai poder ver depois uma melhoria significativa. Outro exemplo aqui, suponha que eu estou monitorando satisfação do cliente. Né? E a gente vê uma coisa assim, opa, parece que nós estamos melhorando aqui, março, abril, maio, olha só que beleza. Está melhorando, hein? Vamos comemorar? Antes de tomar essa decisão, né, e interpretar dessa maneira, como eu já disse, vamos colocar aqui o índice de satisfação. Suponha que isso aqui seja resultado de uma pesquisa mensal junto aos clientes. E aqui estão os limites de controle para cada ponto calculado de acordo. Por que varia assim, dessa escadinha aí? Né? Porque aqui o tamanho da amostra está variando. Né? Então, por exemplo, aqui entrevistamos menos clientes, obviamente o limite de controle é mais amplo. Né? E aqui talvez já entrevistamos mais clientes, né? E fica mais estreita a faixa de variação natural aí. Ok, conclusão. Agora com essa informação dos limites de controle, não existe essa tendência que a gente estava pensando aqui que está melhorando. Não está melhorando, isso aqui é pura variação aleatória. Tá? Então, isso pode nos levar a completamente outras ações. Agora, suponha o seguinte, suponha que essa informação aqui em uma outra situação, né, eu tenho isso aqui e nesse último ponto, tá, os limites de controle estão aqui, eu tenho um ponto fora da região, né, esperada de variação. Esse aqui, sim, é uma evidência significativa de que, muito provavelmente, o nível de satisfação está melhorando. Tá? Isso nos levaria a outra linha de ação. Outro exemplo aqui, ainda supondo aí caso de variação de vendas, né? Vendas semanais nesse caso aqui. Então, a gente vê muito de variação. Tá? Agora, como é que eu posso melhorar essa interpretação? Aqui, definitivamente, as vendas subiram, claro. Não precisa nem de limite estatístico para saber que essa tendência aqui é significativa. E aqui também houve uma baixa. Agora, como é que a gente pode refinar melhor nessa interpretação? Então, suponha que a gente associe, né, esse caso aqui, esses pontos, ao que realmente a gente tem feito, está fazendo, né, para mudar o nível das vendas. Né? Ou como é que está a dinâmica do mercado em relação a isso aqui. Então, já com essa informação, a gente calculando aqui esses primeiros pontos, é o que a gente tinha com o nosso portfólio tradicional. E aí, vamos supor, né? Estou contando aqui uma história só para ilustrar o ponto, né? Então aqui a gente interpretando, você vai falar, sabe que o nível de venda está estagnado, não estamos nem melhorando nem piorando, temos que fazer alguma coisa. O que a gente pode fazer? Então suponha que decidiram colocar uma nova linha de produtos, e aqui eu tenho, suponha, já um outro conjunto de dados, né, para os quais também, para esse conjunto aqui, foi calculado o limite de controle. E realmente a conclusão aqui, olha, foi muito bom ter introduzido esses novos produtos, olha aqui, o mercado está reconhecendo o valor disso aí, está comprando mais, as vendas subiram. Ok, mas de repente, a gente está fazendo esse monitoramento e começa a ver isso aqui. Né? Até que definitivamente se estabelece aqui uma tendência de piora, tá certo?
Ok, então agora vem a interpretação. O que é que está acontecendo? Né? Então aí, para explicar essa tendência aqui e estabelecer um outro nível aqui, né? Foi uma reação dos competidores. Eles copiaram aqui a nossa inovação e agora a gente vai ter que fazer outras coisas para conseguir aumentar as vendas. Uma historinha aí só para ilustrar que, em vez de ver esse montão de dados aqui e não ter um sentido estatístico de interpretação, a coisa fica muito melhor se você, né, associar isso aí e usar corretamente essa interpretação estatística. Ok, então essas são as dicas que eu procurei transmitir para você nesse mini curso, Gestão de Indicadores, com base na minha experiência. Vou deixar aqui, né, você é assinante do portal Resolve.guru, vou deixar um material complementar, que dá um pouquinho mais de informação. Tá? Claro que por trás disso aqui, né, você pode ter um curso de um semestre de estatística, né? Mas aí está uma partezinha, um pouquinho mais de detalhes sobre os tipos de gráfico, as fórmulas para cálculo dos controles estatísticos, apesar de que o software já tem essas fórmulas, né, embutidas. O mais importante, é claro, é a interpretação. E esses pontos básicos eu procurei passar aqui para você. Ok? Até o próximo curso.